tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso episódio, o segundo episódio do nosso aqui tempo com mulheres, né, da Réis Mulheres, intencionalmente para o mês aqui das mulheres. E que bom ter você aqui com a gente. Se você ainda não ouviu o episódio 1, eu quero te convidar a assistir, a enviar depois para alguém que você conheça. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida de tantas outras mulheres. E nós vamos aqui conversar sobre conversas, questionamento bem que faz parte do nosso dia a dia. A intenção de sentarmos à mesa para conversar é para que a gente possa realmente edificar uma vida da outra, fazer a gente refletir com a nossa vida, com o que a gente passou, nossos desafios, crises, enfim, aprendizados. Eu tenho certeza, eu acho que isso é a grande beleza assim, da comunidade, da comunhão, da igreja. Aproveitando, então, isso, eu quero me apresentar. Nós somos uma igreja, Réis Church Rio. Eu tenho o privilégio e a honra de pastorear a igreja junto com meu marido, Samuel. Nós somos casados há 21 anos, caminhando para 22 anos esse ano. Temos 2 filhas. E eu vou aproveitar, então, deixar minhas amigas e irmãs se apresentarem, por favor. Fica à vontade. É um prazer estar aqui, né? Meu nome é Fátima, né? Eu tenho 2 filhos, um netinho, que é maravilhoso. E, bem, fui casada, fui porque há 1 ano e 4 meses eu estou viúva, né? E fui casada com um pastor. Sou psicóloga clínica, né? E tenho aí muitas experiências, né? Na vida. Com certeza, com certeza. O meu nome é Saskia, eu tenho 39 anos, sou fonoaudióloga, sou casada com Estênio há 13 anos. E é isso. Muito bom. Eu sou Flávia, eu frequento o campus de Botafogo, mas eu sou da RES. Sim. E eu sou professora, né? Na verdade, sou designer de formação, mas hoje em dia sou muito mais professora. Tenho 53 anos, não sou casada. E é isso. O meu ministério é o Kids, obviamente, porque eu acho que, né, nos constitui. Sim, é verdade. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta, para a gente bater aqui um papo. Vamos lá. Houve algum momento em que você sentiu que as funções que você carrega como mulher estavam travando o seu potencial, ou seja, suas obrigações, seus ofícios acabavam ali travando o seu potencial? Ou você se sentia inadequada, talvez atrasada com relação ao que estava acontecendo ao seu redor, pessoas, enfim. Como você passou por isso e o que te sustentou? Ok? E aí? Quem quer começar? Quem que já passou aí, achou que... Eu posso começar? Pode, por favor. Não foi bem como função de mulher, mas quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me abandonou, me entregou aos meus avós maternos, que o meu tio também morava com os meus avós. E aí veio a necessidade interna de amadurecer muito rápido. Então, eu me via ali na necessidade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar desde então. E vi os meus amigos ao redor vivendo coisas que eu não vivia, mas que eu também vivia coisas meio que forçadamente, que eu poderia, né, naturalmente só viver depois. Então, eu meio que me sentia inadequada naquela época, porque eu trabalhava enquanto a maioria poderia desfrutar de outras coisas, não é? E não podia ali estar em alguns momentos que eles estavam juntos, não é? E o que me sustentou nessa época foi a igreja, porque meu tio me levava, na época, meio que à força. Né? Mas foi o que me sustentou, caminhar com a igreja. E na igreja eu construí novas amizades. E nessa época eu de verdade acredito que Deus já estava ali escrevendo essa minha história e foi o que me ajudou muito a me sustentar nessa época. Muito bom, muito legal.
A minha história, acho que é não parecida com a da Saskia, mas assim, talvez ao inverso disso, né? O fato de eu não ser casada, né, de não ter tido essa vida cedo, enfim, me levou muito para o lado profissional, né? Durante muito tempo, assim, desde cedo, desde que eu me formei, que eu sabia o que eu queria, e eu mergulhei muito nisso, e eu me vi muitas vezes durante esse processo tentando entender meu papel de mulher num momento da sociedade que as pessoas, a sociedade fala, a mulher tem que ser, não pode depender de homem, mulher não depende de homem. Então, acho que minha vida é muito influenciada por isso, assim, por essa coisa de ter tido um mergulho muito grande no profissional e muitas vezes ter deixado minha vida pessoal, né, como essa coisa do papel da mulher mais à deriva, mais de lado, e enfim, e Deus vai trabalhando, né? Eu não tenho assim, apesar de ter começado a ir à igreja muito jovem, eu acho que a maior parte da minha vida eu tenho uma vida desigrejada, né? Daquela coisa de que eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, eu não preciso estar na igreja. Mas mesmo assim, eu acho que para manter esse equilíbrio, né, porque ninguém é só o profissional, assim como ninguém é só o pessoal. Certamente foi Deus que fez muitas intervenções, assim, por amigos, por palavras, assim. Minha avó era uma pessoa muito de Deus e tinha as orações dela, tinha as palavras dela com relação a isso, e assim, não tenho sombra de dúvida que a sobrevivência de uma coisa que poderia ter sido muito tóxica, não foi por causa de Deus, assim. Eu me lembro de algo que, assim, me marcou muito, foi que eu me formei e logo então eu me formei com 23 anos. Faz tempo isso, hein? E aí, então, o que aconteceu? Eu queria muito trabalhar e logo que eu me formei, eu já estava com um emprego como psicóloga, né? Que isso, na época, era difícil. E, então, 3 anos depois, eu me caso. E logo depois de 1 ano de casada, eu, então, fiquei grávida, né? E o primeiro eu perdi. E logo depois engravidei novamente, né? E isso trabalhando fora, né? Casada e ainda trabalhando. Mas o que me marcou foi o seguinte, que eu fui para outra cidade, porque meu marido foi chamado para o ministério em outro local, e nós fomos. E nessa cidade era difícil ter... eu me localizar, ou melhor, não tinha campo para o que eu estava fazendo, na área em que eu atuava, né, como psicólogo. E eu continuei procurando lá e achei. E no que eu acho, eu engravidei. E aí, o que acontece? Nessa segunda gravidez, eu tive um sangramento. E dali, então, eu tive a opção. Eu tive 2 opções. Ou eu parava, ou eu continuava com os meus planos, né? E os meus planos eram de sempre trabalhar, porque era necessidade nossa, do casal. E foi nesse momento aí, que foi muito marcante para a minha vida, eu poder refletir o que era mais importante. Eu continuar a minha carreira ou eu parar para me cuidar e cuidar de quem estava dentro de mim, né? E nessa gravidez eu tive a oportunidade, então, de refletir muito. E nessa reflexão
eu pude optar, né, por não mais trabalhar naquele momento, e mesmo depois que eu tive o primeiro, que graças a Deus nasceu, né, e não só no primeiro, mas eu também, eu decidi, eu falei assim, não, eu prefiro cuidar, deixar a minha carreira por um tempo, porque eu acredito muito, né, que Deus me deu uma segurada, né, para com que eu pudesse refletir mesmo, né, e eu não me arrependo, fiquei até, na verdade, eu só voltei a trabalhar quando eles tinham 14, 15 anos, e eu não me arrependo disso. Mas, só aproveitando aqui, não está na pergunta, uma curiosidade, porque eu acho que isso é uma coisa que, para quem tem hoje filhos pequenos, e eu acho que isso é um dos grandes conflitos de mulheres que estão casadas e têm filhos pequenos, e aí elas acabam tendo que ser mãe do lar integral, né? Sim. E não vou falar por mim, porque eu tenho filho pequeno, mas eu acho que é legal essa perspectiva de quem passou. Você já passou por isso, né? Nessa caminhada, desses tantos anos que você ficou fora dessa questão profissional, ausente, né? Você teve dias de falar assim, será que eu estou fazendo certo? Eu deveria estar estudando. Poxa, eu era para estar administrando os dois. Vou botar eles, não sei. Você tinha esse conflito de sentir que você não estava se olhando, e aí, enfim, depois disso, você já até respondeu, não me arrependo. Enfim, creio nisso, realmente, que o Senhor te conduziu para esse tempo, para essas decisões, e realmente não há arrependimento quando a gente segue aquilo que o Espírito Santo ele nos conduz e ele nos revela. Sim. Mas você teve esses dias, ou não? Sim, tive. Com certeza tive, né? Até porque eu via o tempo passar e eu ficava assim, como que eu vou me atualizar, né? E, na verdade, passou muito tempo, né? E eu tinha conflito, sim. Mas é interessante que, diante dos conflitos, o amor, né? Aquilo que me, vamos dizer assim, quando eu olhava para aquelas crianças, com meus filhos, o meu lar, e que eu tive uma referência muito bacana, sabe? De uma mãe que cuidou de 4 filhos, e ela amava o lar, e eu ficava naquela, né? Porque ela era de uma outra época. Mas dentro disso, o que realmente eu tive a convicção de que eu estava fazendo a coisa certa, entendeu? Mas é muito natural que a gente fique, né? Sim, em conflito, né? Diante de... Porque, na verdade, é algo que eu, na época, eu gostava e gosto, como eu, né? E é um investimento também, né? Que se faz de uma faculdade, pós e tudo. Mas, aí voltando, realmente, eu não tenho arrependimento, por quê? Porque eu vejo que existem opções na vida, né? Na vida a gente precisa fazer escolhas, né? E essas escolhas, elas vão determinar, não estava determinando o meu futuro, mas estava determinando o futuro deles. Eu tive muita reflexão, muita oportunidade de refletir, de ler, de me informar sobre a questão de estar com eles, sabe? Que eu acho que nada, nem ninguém pode substituir, né? Uma mãe, um lar. E só para, eu acho que é uma coisa importante frisar aqui, que a gente sabe que nem toda mãe tem condição de, por exemplo, não está no mercado de trabalho. Muitas estão no mercado de trabalho porque elas precisam realmente estar. E eu acho que é aqui que está a grande, como é que fala?
o diferencial. Você pode ser uma mãe que não trabalha fora e não ser uma mãe presente. Exatamente. Você está dentro da sua casa, mas você não está ali. Sim. Você reclama de estar ali, você não é produtiva, você não é intencional, você não edifica o seu lar. Então, você só não está trabalhando. Exatamente. E tem mães que eu sei, conheço mães, que trabalham fora. Elas precisam trabalhar fora, elas não têm a opção de não trabalhar fora. Mas elas sabem da importância do papel delas como mulher, sabem que é isso que o Senhor, enfim, tem conduzido elas, colocou elas no mercado de trabalho, enfim, mas elas são intencionais. Quando elas estão em casa, durante o quando tempo, elas são extremamente intencionais. E eu acho que isso é muito bom a gente entender. É importante. Se você tem condição, eu sempre falo para todo mundo, se você tem a condição de ser uma mãe integral, principalmente na primeira infância, ou ali no início da adolescência, se você tem essa condição Sim. de ser integral, eu sempre falo assim, aproveite essa oportunidade. Isso. Eles vão crescer. E você vai ter a oportunidade de se atualizar, de voltar ao mercado de trabalho, porque nós somos criaturas criadas por Deus, nós temos essa capacidade, e é o que aconteceu com você. Foi. E eu tenho certeza que tudo que você viveu trouxe para você uma riqueza. Algo realmente que faz de você uma psicóloga hoje com algo diferencial, diferente, né? Então, assim, se você tem a condição de ser, seja. Mas seja verdadeiramente. Isso. Eu sei que você vai ter os seus dias maus. Eu tenho os meus. Hoje, eu até vivi ser integral como mãe. Eu acabei falando assim, não vale a pena eu ir trabalhar para ganhar pouco. E aí eu vou estar ausente de casa. Eu falei assim, eu prefiro viver um pouquinho mais apertada, mas estar integralmente dentro de casa, né? Hoje eu tô começando a ter uma abertura de tempo, de horário. Minhas filhas são maiores, então eu tenho como assumir mais coisas. E eu entendi que eu precisava viver esse tempo. Mas seja intencional. Isso. Se você pode, ok, legal, bacana, mas não esteja lá só porque você não precisa trabalhar. Não esteja ali sendo mãe integral porque é melhor estar em casa, né? Isso. É confortável. Você precisa ser intencional. Você precisa. Até porque, gente, vamos combinar, dá trabalho. Muito trabalho. Muito. Então, assim, e se você trabalha, eu sei como isso é difícil. Eu imagino eu preciso trabalhar, mas eu preciso estar nesse lugar. E eu entendo que você sabe que a maternidade é o mais importante. Então, que o Senhor te dê muita graça. Amém. Que o Senhor te dê muita instrução para administrar o seu tempo. E quando você tiver o tempo com o seu filho, com a sua filha, você vai ser tão intencional, você vai estar tão presente ali com o seu filho, ele vai compreender, ele vai entender. Então, assim, vamos agora para nossa segunda pergunta, para a gente caminhar, né? E eu sei que isso é um papo aí muito bom. Quem sabe aí um podcast Dia das Mães, aí uma coisa, a gente pode trabalhar com isso. Vamos lá, qual foi um momento em que você percebeu que Deus estava escrevendo uma história diferente daquela que você tinha planejado? Olha, gente, não sei se vocês já tiveram essa impressão que, olha, que Deus está planejando para mim, não estava alinhado com o que eu me planejei desde pequenininha, com aqueles meus sonhos, né? Gente, é um momento só isso? Então me diga aí. Não há dúvida de dizer um momento, assim, pelo São menos vários, na minha né? vida, acho que na vida de uma mulher, né, aproveitando o mote aí de ser esse programa para as mulheres, eu acho que, né, fazendo até uma ponte com o que Fátima falou, assim, a vida de uma mulher é muito cheia de... Não que a do homem não seja, mas é que talvez a gente tenha opções mais... Tenha que tomar decisões mais essenciais, assim, né? De ser mãe ou não ser, ser mãe com qualidade ou não ser, encarar, às vezes, a possibilidade de não poder ser... de ser mulher, de ser companheira, de ser profissional, é bem complexo, né? E eu não sei se... Eu reflito muito sobre isso na minha vida, o quanto que eu sou uma pessoa que me planejo muito, até por conta do meu profissional, que dentro do design planejar é fundamental. E, cara...
eu já sei que não vai ser aquilo. E tudo bem. E, assim, hoje eu tenho essa maturidade de entender que, graças a Deus, não foi tudo que eu imaginei. Né? Legal. Porque todas as vezes que eu consigo localizar que eu peguei para fazer pela minha força do braço, nossa, muito difícil, assim, de quebrar mais a cara, de me decepcionar mais, de ter mais dificuldade de me reinventar, de me levantar. Então, assim, mas eu acho que isso, eu estou falando aqui e estou pensando, precisou muito da maturidade, de alguns tropeços aí, mas o tempo inteiro, assim, eu acho que esse hábito, eu acho que para mim é muito recente, assim, de falar assim, olha, eu pretendo isso, mas entrego. E é isso aí. E de fato entregar, né? Porque a gente também tem uma natureza adâmica ali, né? Que eu entrego isso. Mas se você pudesse, você dá todo um planejamento e um checklist para Deus. E às vezes, quando eu converso com as meninas mais novas, assim, às vezes a vontade que eu tenho é de sacudir a cabeça delas e falar, gente, relaxa. Né? Relaxa. Mas, enfim, eu acho que o bom de estar em Cristo é entender que Ele está ali. Mesmo quando você fala, não, você está aqui mesmo, né? Você fica assim, você está aqui mesmo e tal. Porque dói. E dói mesmo, né? E faz parte doer. Faz falta, enfim, tem um monte de coisas aí, mas e hoje sou grata por isso. Eu não consigo definir um momento. Eu acho que Deus está o tempo todo, assim, como se eu fosse um carrinho de controle remoto desgovernado, e ele está tipo, não é aqui, ó, aqui, né? Às vezes é uma puxada, tipo, não é aqui não, é aqui, é em outro lugar. Sim. Mas, assim, e glória a Deus por isso. Eu não tive só um momento também, mas eu vou contar, acho que um que é bem específico da minha vida. Eu tinha 23 para 24 anos, eu já tinha terminado a minha primeira formação, que foi matemática. Eu já dava aula. Não sabia, gente. Acho que tô amando esses podcasts que eu tô descobrindo coisas, pessoas maravilhosas. Amei. Então, eu era professora de matemática do ensino médio. Do ensino médio, chocada. Olha isso, gente. Os anjos, adolescentes. E aí as coisas da minha vida estavam caminhando. Eu tinha a minha profissão. Ali, para quem mora no interior do Ceará, eu conseguia me sustentar, né, devido à minha história. Eu estava num relacionamento sério, que estava caminhando já para algo mais sério. E aí, infelizmente, veio um diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico de lúpus, que, para quem não sabe, é uma doença crônica. Ela pode chegar a te limitar, né? Ela pode agredir qualquer parte do seu sistema, né? E aquilo me paralisou, porque eu tinha muitos planos, né? Estava tudo indo muito conforme, né? Ali eu estava o meu desenho, né? E eu entrei em desespero, me paralisei. Eu pensei em terminar o meu relacionamento na época. Mas por conta dessa questão do diagnóstico, Sim. tipo assim, eu não quero ter que fazer você passar por isso. Isso. Junto. Devido a essa caminhada, nessa história que eu já vinha com a família, eu me senti um peso já. E aí eu pensei logo, eu não quero continuar sendo um peso para mais essa pessoa que eu amo. Mas, né, Deus já estava ali comigo, eu estava conectada com a igreja, eu tinha pessoas, o meu tio do meu lado, eu tinha o Estênio, né, que estava ali caminhando já comigo, que hoje é o meu marido. Eles não desistiram de mim, e Deus me deu força para não desistir deles também, né? Porque eu quis me ausentar dessas funções, né? Sim. Então, um momento marcante foi esse. Mas hoje eu percebo, não é, que na época foi muito difícil, mas hoje eu percebo que, de verdade, eu não queria, né, ter essa doença, sim, claro, se fosse para escolher, mas a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida
é grande, é abundante, e hoje eu estou aqui, né? Eu faço os tratamentos, eu consigo viver com certas limitações, mas eu vivo bem, né? E Deus mostra, né, que os planos dele realmente são maiores, né, do que o nosso. Sim. Em relação a uma mudança de planos, né? Voltando à questão, quando eu estava me formando e eu comecei a seguir a carreira empresarial. E nessa mudança de planos, onde eu resolvi não trabalhar mais, e o que aconteceu? Eu segui, né, pelo meu marido ter sido pastor, eu ajudava ele no ministério. Comecei a ajudá-lo, né, porque eu tinha mais tempo também para isso, por não trabalhar fora. E o que aconteceu? Eu não imaginava em que Deus estava, através do ministério, me fazendo lidar com pessoas e amar essa conexão, sim, sabe, de ajudar pessoas. E aí, então, o que aconteceu? Logo depois, então, quando eles estavam já com 14 anos, eu fui fazer um curso de terapia sistêmica e me apaixonei. E aí, então, o que acontece? Eu nunca tinha trabalhado em consultório e eu tinha uma amiga que estava se formando naquele momento, na outra cidade que eu estava, né? E ela, então, chega para mim, sabendo de que eu tinha acabado de fazer esse curso, ela disse assim, eu quero que você trabalhe no meu consultório. Aí eu disse, não, mas olha, aí ela pegou a chave do consultório e falou assim, isso aqui é Deus que está mandando para você. E botou a chave do consultório dela na minha mão e disse, eu quero você essa semana lá. Ali eu percebi o plano de Deus e não o meu, porque por mim eu continuava na empresa e até hoje eu dou um valor tremendo a ajudar pessoas, sim, sabe? E aí, então, até hoje eu estou na clínica. Então, eu vejo como uma mudança que Deus fez, que não estava no meu plano, mas estava nos planos dele. E aí você, durante esse período de obediência, seguindo, exatamente, ok, não é tanto aqui o que eu quero, vamos por aqui, a gente é equipado, a gente evolui, a gente cresce e a gente, às vezes, chora, às vezes a gente sente, e a gente fala assim, peraí, não é muito aqui o que eu queria. Enfim, eu, por exemplo, casei muito cedo, devido a uma escolha minha, do meu marido, da gente servir uma igreja missionária em outro país. E a igreja era do meu sogro e minha sogra, e a igreja não estava indo muito bem. E aí o meu marido, numa dessas viagens, estando com os pais dele, falou assim, olha, a igreja não está bem, eu preciso ajudar meu pai. E aí, naquela época, a gente vivia, não tinha nem Skype, não tinha internet, não tinha nada. E a gente já estava namorando ali um aninho e pouco, a gente cresceu junto e tal, então a gente namorou, ainda era nova. Mas a minha mãe conhecia a família dele, eles conheciam a minha família. E aí eu lembro dele ligar para mim e falar assim, olha, a igreja não está indo bem. E eu preciso ajudar meu pai. Meu pai está sozinho e eu sinto que é algo de Deus para ficar, mas eu não vou ficar sozinho. A gente já namora. Eu sei que você é a mulher com quem eu vou casar. Quer casar comigo? Pelo telefone. Loucura total. E eu, oi? Espera aí, eu na casa de uma amiga. Eu não tava nem em casa. Ele me caçou para ver em qual casa que eu tava, porque você não tinha como saber onde a pessoa tava. Me achou na casa da minha amiga e me pediu em casamento pelo telefone. Então, assim, e aí a gente casou. Intencionalmente adiantou o casamento para poder servir a igreja. E naquela época eu estava fazendo faculdade de desenho industrial. E eu falei assim, tá bom, eu caso, mas eu não vou parar minha faculdade. Você me promete que a gente vai transferir a faculdade para Portugal, que a gente foi para Portugal.
Aí ele, claro, vamos fazer isso acontecer e tal. E ele ainda fazia odontologia, ele transferiu a faculdade dele para ele terminar, a gente casou com ele fazendo faculdade e trabalhando. Bom, resumindo, eu consegui terminar minha faculdade? Não. Em 6 meses ela estava trancada. Ela estava trancada, mas por necessidade, eu me vi casada, eu precisei ter que trabalhar. Nós idealizamos uma coisa, nós planejamos uma coisa, mas aí Deus começa a ir traçar algo diferente pra gente. Mas sempre o desejo do nosso coração, acima de tudo, da faculdade, do trabalho, do que a gente vai fazer, sempre foi: vamos servir ao Senhor. Eu acho que essa sempre foi a nosso aqui. Esse sempre foi o nosso guia. O nosso guia maior sempre foi: vamos servir ao Senhor. Como é que a gente vai servir ao Senhor agora? Talvez a gente tenha que abrir mão da faculdade. Talvez a gente tenha que fazer uma faculdade. Então, mas que sempre seja algo que nós venhamos ouvir o Senhor nesse meio do caminho e entender que talvez ali você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Então, abrir mão. E eu nos meus dias maus, sim, ainda acontece, minha irmã, minhas irmãs, de eu falar assim: por que eu não me formei? Poxa, por que eu não me formei? Mas na mesma hora, às vezes leva um dia, não vamos exagerar, mas a maioria das vezes na hora eu penso assim: mas espera aí, talvez se eu tivesse estudado eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo nesse momento. E o que eu vivo nesse momento eu tenho certeza absoluta que é para eu estar vivendo. Que é de Deus. A gente tá onde deveria estar. E isso é belo. E tudo bem, eu não me formei, acabei fazendo depois curso de prótese dentária, 3 anos. E também não trabalhei com isso, gente, não trabalhei. Porque aí Deus foi movimentando a gente para fazer outra coisa e servir outra nação e trabalhar como pastor de missões e nos conectar com a igreja que hoje nós estamos. E aí são muitos nuances, são muitas estações. E hoje, né, mais madura, como é que você falou, a gente vai amadurecendo e a gente vai... como é que fala? A gente vai... Ok. O nosso ok é mais fácil. Né? O nosso ok é mais fácil porque a gente sabe que se olhar para trás, tudo que a gente viveu, seja o bom ou o ruim, o Senhor tomou conta. Isso. Tudo. E a nossa natureza, infelizmente, sempre, não sempre, mas assim, quase sempre, talvez a Fátima fale mais profissionalmente disso, a natureza humana, infelizmente, é muito das coisas que a gente não viveu, né? A gente tem... acho que é uma coisa mágica, uma coisa sensorial, uma coisa de distância. A gente se apega, né, muito mais às coisas, o que eu não vivi, o que eu não fiz, o que deu errado e o que foi de legal e o que está acontecendo passa muito rápido, como se fosse uma obrigação da vida. Uma desvalorização do presente, uma hipervalorização daquilo que não nos cabe, que a gente não viveu. Exatamente. E que a gente, enfim, isso realmente é bem perigoso, né? É muito perigoso. Sim. Pode falar. Não, pode falar. Essa questão de você estar vivenciando hoje aquilo que talvez realmente você nem gostaria de estar vivenciando, mas você aceitar que aquilo ali, porque você, quando está conectada com Deus, Deus está permitindo que você vivencie aquela estação, né? Aquela fase da vida. Sim. Para algum propósito. Total. Sim. Com certeza. Não é verdade? Tudo que a gente viu, viveu, fases, estações difíceis, a gente olha para trás. Isso não é lorota de crente, gente. Não é. E eu acho que até quem não é cristão, vamos lá, se parar para refletir, poxa, eu passei por essa situação, por essa fase, vai chegar à conclusão que por mais que tenha doído, por mais que seja ruim, por mais que a gente vive num mundo mal, tem coisas que a gente passa por conta de escolhas e enfim, coisas ruins e aí tá fora do nosso controle, mas sempre existe algo que a gente pode tirar, nem que seja um alfinetezinho, a gente vai tirar daquilo dali e vai ser bom, vai ser edificante, vai ser para o nosso crescimento.
E quando você falou, né, se eu tivesse continuado, né, no estudo, será que agora, não é, eu estaria aqui? Eu vejo muito isso na minha fase também, porque eu gostava de ser professora de matemática, eu gostava de ser professora. Mas com o diagnóstico veio a aproximação da área da saúde, né? Nessa época eu comecei a ler mais coisas, mas eu também, pelo diagnóstico, eu comecei a buscar ocupar a mente. E aí eu fiz o Enem e fui fazer letras e espanhol na Federal. Eu dava aula de matemática com você, e à noite eu ia para Fortaleza, né, no Ceará, fazer letras e espanhol. E na disciplina de língua... Por isso que você fala bem espanhol, naquele dia lá. Faz sentido agora. Já passei um tempinho na Argentina. Entendi. E aí, na disciplina de linguística, eu me apaixonei pelos estudos da área de linguística. E a professora viu em mim, a gente sabe que foi Deus, e a professora viu em mim como fonoaudióloga. E ela chegou um dia e disse, você conhece a área da fonoaudiologia? E aí eu não tinha lido ainda sobre. E comecei a pesquisar, porque eu já estava lendo mais coisas sobre a área da saúde. E eu disse, cara, eu vou fazer fonoaudiologia. Olha só. E eu fui. Né? Aproveitei a nota do Enem, eu tranquei logo espanhol, aproveitei e entrei na Universidade de Fonoaudiologia, no curso. E hoje eu sou muito realizada, eu sou muito agradecida a Deus. Então, olha a jornada, olha, né, os passos que foram dando até eu chegar. E hoje eu sou muito agradecida por Deus ter me levado a ser, né, e hoje ser fonoaudióloga, porque eu vi que eu nasci para cuidar das crianças que hoje eu cuido, sabe? Eu sou muito feliz cuidando das crianças que eu cuido. E elas são felizes porque tem você, sabe? Que com certeza, e as mães também muito. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Vamos lá. O que a sua fase de vida atual te ensinou sobre amor que você não esperava aprender? Vamos lá, de novo. O que a sua fase de vida atual te ensinou? Seja aí a fase aí que eu sei que vocês já estão analisando. Te ensinou sobre um amor que você não esperava aprender. Eita, Fátima. Eita. Já até o microfone. Essa fase que eu posso dizer que é o inverno da vida, né? Porque eu estava até conversando lá fora. Eu fiquei 40 anos junto a uma pessoa que eu amava muito, né? E saber que ele não está mais comigo me desorganizou muito, né? Porque são papéis, é uma mudança que realmente todas nós passamos por mudanças. Desde o momento que a gente nasce, a gente vai passando por mudanças, né? Todos nós. Mas essa última mudança, né, que ainda estou em processo, né, me fez e está me fazendo, sinceramente, é uma aproximação do Deus de amor que eu não sei te explicar. Eu me sinto realmente carregada por esse Deus. Meu coração, assim, na verdade, realmente é um amor que eu sempre conheci, mas hoje parece que eu conheço mais, sabe? Esse amor de Deus diretamente e também através de pessoas. Sabe? Pessoas que olham e que estendem a mão e que vêm e que isso conforta muito, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tenho carinho especial por muitas pessoas que me acolheram no pior momento, né? E eu estou, assim,
nessa fase de conhecer mais o amor de Deus. E eu acho que quanto antes a gente vai conhecer a Deus, realmente faz uma diferença enorme quando a gente passa por tempestades. E porque é uma desorganização interna muito grande para com que você possa se reconstruir depois de uma certa idade também, né, como eu estou. E não só isso, você precisa estar alicerçada mesmo, né, com essa convicção de que Deus ele está permitindo aquilo para com que alguma coisa ainda venha a acontecer através da minha vida, né? E é isso. Eu acho que a vida se resume nesse amor, né? Nesse amor de Deus por nós, né? E o amor das pessoas que nesse momento de sofrimento, né, vem assim, a gente vai provando, né, de gente que a gente não imaginava e que esse amor vai aparecendo ali de uma forma tão maravilhosa, né? Sim. É isso. Eu acho que hoje essa parte que eu vivo, né, é o que você já viveu. Hoje, na questão do amor, eu vivo intensamente o amor da aliança que Deus me deu. Hoje, a minha família, o Estênio e eu, né, nós não temos filhos por algumas questões, possivelmente não teremos. E o Estênio chegou naquela fase, se manteve, o Estênio passou, né, os diagnósticos, porque vieram outros. Ele passou todos os meus medos, as minhas angústias, e ele nunca saiu do meu lado. Então, o amor que Deus colocou no coração do Estênio por mim e no meu coração pelo Estênio, porque eu acredito que esse amor vem dele, de Deus, e essa aliança é construída por meio dele, o amor é uma arma poderosa de Deus, e é ele que faz a gente trabalhar o que na Bíblia chama de fruto do Espírito. Né? O Estênio até fala muito que o casamento, né, é como se fosse uma disciplina espiritual para a gente trabalhar o fruto do Espírito. E ali, realmente, a gente está trabalhando diariamente essas questões para domínio próprio, paciência, bondade, fidelidade. Mais de paciência, um pouquinho mais de domínio próprio. Mais de paciência, né? E hoje a experiência que eu tenho de amor é essa. É o amor de Deus, né, que coloca em mim para o Estênio e do Estênio para mim. E nós dois ligados a ele, né? A minha é muito diferente, né? Assim, até porque durante muito tempo na minha vida eu entendia o amor como o amor, sua felicidade está em outra pessoa, sim, num parceiro, né? E, enfim, socialmente isso é muito difícil. Assim, as pessoas olham para você, e aí muitas pessoas talvez vão ouvir isso pela primeira vez agora. A Flávia, ela quis ser profissional, ela nunca quis casar, ela nunca quis ter filho. E as pessoas te julgam e te colocam, porque é cômodo também, né? Até porque, sei lá, muitas vezes as pessoas te olham e falam assim, ai, que bom que você não casou, né? E às vezes isso dói, porque você talvez quisesse ter essa vida, né? E aí eu vivi durante muito tempo achando que ser feliz, né, ter este amor, era ter alguém. E Deus o tempo todo falando, filha, tem uma coisa muito maior do que isso, né? E hoje, depois de muitas coisas não boas que vieram desse processo, hoje eu me sinto mais plena no amor de Deus como filha e no entendimento, que eu acho que talvez seja o aprendizado da minha vida, do amor próprio. Que
que durante muito tempo eu fui construindo esse amor próprio. Não, o amor próprio está quando eu tenho outro. Ou o amor próprio está quando eu sou um profissional de sucesso. Ou o amor próprio está quando eu cuido da minha família. E não é só isso, né? São caminhos que não necessariamente... Que aí tem a ver com a pergunta anterior, né? Não estão nos seus planos, não estão nos planos que as pessoas têm para você, e você vai gerenciando isso, e você só consegue gerenciar isso e outros amores e outras perdas, enfim, com o amor de Deus pleno. E assim, e esse amor pleno passa também, né? Tem uma palavra de Deus que fala assim, ame ao próximo como a si mesmo, né? Coisa bem batida, assim. E ali, aquela palavra para mim eu leio bastante ela, às vezes eu leio repetidamente, assim, porque assim, para amar o próximo, eu preciso amar a mim mesma. E acho que foi, para resumir, assim, o grande aprendizado de amor que Deus me deu foi, filha, você vai amar você primeiro, senão não vai dar certo. Então, acho que é um grande aprendizado, assim, que não é suave. Falo para as meninas, gente, às vezes não é suave, mas é legal. Sim. E a pessoa pode estar, por exemplo, casada e não ser plena, até porque, gente, não é sobre com quem você está. Sim. Obviamente, você foi casada 40 anos? 40 anos. Você vai ter que se reconstruir, mas a sua plenitude não está nessa pessoa, entendeu? E é por isso que a gente vê muita gente com algumas crises, porque ela depositou a sua expectativa totalmente no outro, e ela precisa entender que o outro, ele vem para estar ali junto com você, adicionar algumas coisas, enfim, viver experiências com você, mas você é completa. Sim. Nós somos indivíduos completos e em Deus. Nós somos assim, até porque a gente não vive para sempre com aquela pessoa que um vai antes que o outro. Esse é o normal da vida. Então, nós precisamos ser completos realmente em Deus, mas sabemos que isso é algo, é aquilo que você falou, é uma caminhada, é um aprendizado, é isso, leva tempo, é um processo, né? Vamos lá. Última pergunta. Existe alguma área da vida cristã que você, como mulher, acha que a igreja ainda tem dificuldade de conversar com honestidade? Que a igreja tem alguns dedos para poder falar. E eu iria mais. Como vocês acham, dentro dessa perspectiva, assim, ó, esse assunto eu acho que é uma coisa que a igreja tem um pouco de dificuldade de conversar com honestidade. Eu acho que a gente poderia, se alguém já tiver compartilhar, assim, eu acho que isso daqui a gente poderia falar dessa forma, ou enfim. Eu tenho uma, assim. Eu acho que a igreja, de uma maneira geral, não estou falando só da Race, eu acho que existe uma dificuldade, especificamente em relação à mulher, mas acho que não precisa ser só restrita ao gênero feminino, dificuldade de lidar, talvez não sei se de falar, mas lidar com pessoas que não estão dentro do matrimônio, né? Sim, pessoas, talvez esteja legislando em causa própria, sim, mas assim, eu acho que com o passar dos anos a gente tem, né, uma sociedade que foi, enfim, se caminhando para muitas coisas, então assim, a gente o entendimento de que a igreja precisa lidar com mulheres eventualmente que estão separadas porque foram, sei lá, abusadas e têm filhos, e como a igreja vai lidar com aquilo, as pessoas que enviuvaram, as que não casaram, as que casaram e não tiveram filhos, né? Porque assim, a gente sabe que é bíblico, né, o matrimônio, a reprodução e tal, mas a gente sabe também que não é, tá tudo e é isso, tá tudo certo. E eu acho que muitas vezes talvez seja um pouco ousada essa declaração, mas assim, em alguns momentos eu vejo a igreja de uma maneira geral colocando essa coisa do casamento. Aquela pessoa incompleta. Eu não posso trazer ela para perto. Mas não talvez dessa maneira, assim. Eu acho que às vezes o casamento é muito não
não vou falar endeusado, porque não é isso, esperado, assim, é óbvio que é uma coisa normal, mas eu acho que, até por conta de uma geração que está vindo aí, né, que eu acabo lidando bastante com isso, as pessoas começam a entrar numa coisa muito ansiosa para buscar o casamento de uma maneira muito errada, eu acho que é isso, né? Que tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Eu preciso, para eu ser feliz e pleno em Cristo, eu preciso ter um casamento. E aí eu começo a meio que ficar dentro da igreja desesperado. Exatamente. E não é isso, né? É uma outra coisa, né? Se eles soubessem. Não é? Que não é por aí, né? Exatamente. Assim, eu acho que talvez eu falaria disso, assim. E algumas pessoas, mais por diretas. conta disso, acabam tomando decisões e se relacionando com pessoas em ato de desespero ou ato de carência, ou achando que precisa alcançar esse status, né? Por conta que a sociedade, principalmente dentro da igreja, ela acaba te empurrando para isso. E aí você assume um relacionamento que você já vê que tá ali escrito que não é bom, não vai fazer bem, é muito melhor que você esteja só. E aí você acaba tendo que lidar com a consequência que é o casamento. Vamos sustentar esse casamento. Somos cristãos, casamento agora é a prioridade. Agora a gente não vai se divorciar só porque não deu certo. Então, assim, muita gente, infelizmente, e os números apontam muito isso, de casamentos que começaram por conta desse desespero, por conta dessa cobrança externa, e você acha que você tem que dar o check na sua vida de que eu preciso casar. Ou eu preciso ter filho. Entendeu? Então, eu acho bacana a gente conversar sobre isso, que eu acho que isso é uma coisa que acontece muito e pouco falada. Essa é a intenção, a gente conversar sobre isso. Eu queria complementar uma coisinha, assim, que eu tenho enxergado bastante, assim, é que isso tem atropelado fases, por exemplo. Eu vejo jovens não sabendo ser amigos um dos outros. E, gente, você, para casar com alguém, você vai casar... Elas foram casadas, podem falar com mais... Você vai casar com uma pessoa que é sua amiga, antes dela ser seu marido. E eu vejo uma dificuldade grande das pessoas lidarem com relações de amizade. Assim, uma relação entre um homem e uma mulher... E aí tem a coisa agora das redes sociais, né? Deu like, o que isso quer dizer? Uma super interpretação de coisas que são tão bobas, né? E falta de olhar para coisas que são tão fundamentais. E aí também não sabem ficar sozinhos. Porque até para você ser amigo de alguém, ficar com alguém, né? Ter um relacionamento com alguém, você tem que saber ficar sozinha. Sim. Né? Ser plena sozinha com Deus, né? Vai lá, Fátima, que suspirou. Na verdade, voltando a esse assunto, Flávia, sobre a questão, né, da igreja, né, olhar... porque o foco realmente da igreja, e hoje eu digo isso com muita propriedade, porque eu fiz isso quando eu era casada. Eu não olhava assim, o foco realmente sempre para os casais. E hoje, sabe quando a gente fica grávida, que a gente só vê gente grávida? Né? Aí quando a gente tem criança, a gente só vê bebê. Sim. Eu tô viúva e eu tô vendo as viúvas deslocadas. Porque se sentindo como eu estou me sentindo. Sim. Por causa dessa falta de foco. E não só viúva, mas solteira, divorciada, mulher sozinha. Sim. Entendeu? E isso eu acho que está nascendo assim por conta dessa fase que eu estou vivendo, esse olhar para essas pessoas que necessitam muito de acolhimento, muito de rede social,
Entendeu? Pertencimento, Pertencimento. Mais do que o casal. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Exatamente. Então tem alguma coisa que nós precisamos como igreja. Exatamente. E é como igreja no geral, né? No geral. No geral, nós precisamos estar mais atento. Sim. E entender que o seguinte, principalmente, por exemplo, no aspecto de lideranças, pastores e tal, você não olhar... tem essa área que na igreja a gente precisa de alguém para cuidar. Por que tem que ser só um casal? Sim. Ser um casal maravilhoso, Deus chamou, você sentiu direção, bacana, legal. Mas talvez ali, olhar, perceber, poxa, aquela irmã, que potencial, que chamado, disponível, desejosa, para ela, para o indivíduo. Deus chamou o indivíduo, Deus chamou a pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, isso é alguma coisa, realmente, é muito importante falar e a gente pontuar. E ser intencional, entendeu? Sim, sim. Muito. Você falou uma palavra que... E aí você pontuou o que eu ia trazer, mas eu vou repetir, né? Vou usar o que vocês duas falaram, né? Eu vivo a fase, né, e a experiência de não gestar, não maternar, por diversas questões. Possivelmente com a minha psicóloga, não estou, mas possivelmente vou começar a trabalhar a questão do luto, né? De não maternar, porque também tenho que passar por essa fase. Mas a sensação que eu tenho em relação à pergunta, né, é essa questão, como você falou, incompleta. Por muito tempo, por uma fase grande, eu me sentia assim, né? E eu sentia essa pressão, não só de sociedade, mas também da igreja, de que minha vida estava incompleta por eu não ser capaz ou não querer me colocar na situação de risco de engravidar, porque a minha gestação é uma gestação de risco não só para mim, mas para o bebê também, possivelmente para mim. E eu me sentia como uma família incompleta, mas por essa pressão, porque lá no fundo, e biblicamente falando, quando a gente se casa, nós já somos uma família, né? Isso. Mas a gente escuta muito, né? Mais as mulheres, né? Quando elas têm filho, agora a família está completa, agora eu me sinto com a família completa. Eu ainda leio muito isso. E, querendo ou não, isso transpassa muito ainda a minha vida. Alguns momentos dói mais, outros não. Porque hoje isso já foi muito trabalhado, né? Em terapia e em Deus. Porque, como eu já falei, vou repetir, né? E você também falou, né? Nós somos completos em Deus, né? Não há nada que nos falte mais, né? A sua história está completa em Deus. A minha história está completa. A sua também está. Então, e tudo que vai acontecer, mesmo que não seja esperado, né, já está escrito por Ele, né? Já foi escolhido por Ele. Então, não há nada incompleto em mim, porque Deus já escreveu a minha história assim. Não há mais felicidade ou menos felicidade. Foi a felicidade que Ele escolheu para a minha vida. Sabe o que eu acho interessante agora, até ouvindo vocês, os desafios que vocês vivem, cada uma com a sua particularidade, é ver que independente disso, né, disso que acontece e tal, vocês não se colocam, isso não é impeditivo, não é impedimento. Vocês continuam sempre servindo, amando pessoas, disponibilizando, avançando. Por quê? Porque plenitude não está no alcance de alguma coisa, porque o outro teve, porque o outro vive. A minha plenitude está em servir o meu Deus onde Ele me chamou, naquilo que Ele me chamou, de acordo com o tempo que eu estou vivendo, com as ferramentas que Ele me deu durante a minha trajetória. E eu vejo muito isso em cada uma de vocês. E a obra de Deus é sobre nós, mas não é sobre a minha pessoa. Não. A gente precisa entender, né? Que a gente tem essa tendência, hoje em dia tem muito essa tendência, né? É sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É tudo apontando para Ele. Exatamente. Para Ele. Né? Que a gente possa ser mulheres
que venham sempre através da nossa vida, do que somos, do que temos, do que não temos, do que conseguimos, do que nós não conseguimos. O por completo, né? Tudo. Desafios, vitórias, que a gente possa sempre apontar tudo isso para o nosso Criador, dando glória a Ele, que as pessoas possam ver você e você, tudo que vocês fizerem, que vocês venham continuar sendo, porque vocês são instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que você que está assistindo também, que você também é. Se você hoje você se encontra num momento que você acha que, poxa, eu não estou aí, eu declaro sobre a sua vida que sim, você é um instrumento nas mãos do Senhor, que você comece a se colocar nesse lugar, crer nisso, porque às vezes a dificuldade é a gente mesma. A gente coloca as nossas etiquetas na gente mesma, a gente coloca... Ou aceita o rótulo que os outros dão pra gente. Sim. Então que você possa, através desse tempo de conversa, entender que o Senhor te criou, você tem propósito, e a única pessoa que tem autoridade de colocar sobre você uma identidade, um rótulo, é o Senhor. Ninguém mais, não é marido, não são filhos, não é a sua profissão, sua faculdade, as suas riquezas, posses, não é isso, é o Senhor. Então, que Deus te abençoe. Inclusive, com base nisso, eu quero fazer um convite para você, para que você esteja com a gente no dia 30 de maio. Nós vamos ter a nossa conferência, nosso evento de mulheres da Raise, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Sobre plenitude no Senhor, na pessoa dele, ao ponto que a gente não venha se perder, por exemplo, quando a vida te impedir de viver algo que você achou que deveria sonhar. Então, que você esteja com a gente, que você separe esse dia para poder ser abençoada. Convide alguém que você percebe que precisa ouvir algo com relação a esse assunto, e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? A gente tá aqui para ajudar. Que seja bênção esse tempo, e nos vemos, quem sabe, em próximos podcasts. Vamos lá, vamos continuar, tá? Que Deus abençoe você.